governo fala muito e anda falando cada vez mais sobre os imigrantes que vêm legalmente pelo México. Quase nunca é mencionado o overstay. O que é o overstay? Overstay são os brasileiros ou pessoas de outros países que vêm de avião com visto de turista, visto de estudante, visto de qualquer outro visto legalmente e não volta mais para o país dele. Decide ficar ilegal aqui nos Estados Unidos. Coloquei pra frente, né? Que aí vocês vão vendo a paisagem. E decidem ficar ilegal aqui nos Estados Unidos. A gente quase não ouve falar do overstay. Mas o que está acontecendo agora é o seguinte: acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando diretamente de Orlando, Flórida. E neste bate-papo de hoje eu preciso muito da tua opinião, porque eu quero entender o que passa na sua cabeça, que eu vou compartilhar o que acontece aqui. Aqui no canal Pergunta nós falamos tudo sobre os Estados Unidos, imigração, aquela coisa toda. Vocês que não moram aqui, ou até vocês que moram aqui, mas não seguem política, não seguem o jornal americano, não imagina, mas o governo fala muito e anda falando cada vez mais sobre os imigrantes que vêm legalmente pelo México. Quase nunca é mencionado o overstay. O que é o overstay? Overstay são os brasileiros ou pessoas de outros países que vêm de avião com visto de turista, visto de estudante, visto de qualquer outro visto legalmente e não volta mais para o país dele. Decide ficar ilegal aqui nos Estados Unidos. Coloquei pra frente, né? Que aí vocês vão vendo a paisagem. E decidem ficar ilegal aqui nos Estados Unidos. A gente quase não ouve falar do overstay. Mas o que está acontecendo agora é o seguinte: porque o presidente Donald Trump foi muito duro, e está sendo bem duro nas fronteiras, e principalmente na fronteira do México com os Estados Unidos, muitas pessoas estavam sendo presas, né? Porque qualquer um que tentar entrar aqui dentro dos Estados Unidos, ela é pega, ela é presa. Se você tiver com teu filho, com uma criança, a criança vai em lugar separado, porque a prisão de adulto não é junto com a prisão de crianças, porque crianças não vão para prisão, eles vão para um outro tipo de local, tá? Isso é o que a imprensa está vendendo. Só o que acontece? Acontece que o número é tão grande, mas tão grande o número de pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos pela fronteira, que as detenções, tanto para os menores e quanto as cadeias para os maiores de idade, já estão superlotadas, pessoas ficando doentes, e porque estão ali presas, o processo, tanto o processo de anistia para quem se enquadra na anistia, ou o processo de deportação, ele não é muito rápido devido ao número de gente, que são centenas por dia, são pegos. É uma coisa absurda. E agora, o que o governo está fazendo? Está fazendo exatamente o que ele não queria fazer. Ele está fazendo o catch e release. O que é o catch e release? Eles estão, porque tem uma lei, lembra, não sou advogado, tá? Mas tem uma lei que você não pode ficar com menor de idade mais de 20 dias, né? Só que você não tem como soltar esse menor sozinho, né? Tem até bebês, tem de tudo, uma tristeza, né? E aí então eles estão soltando as pessoas aqui dentro dos Estados Unidos, lá no Texas, mas com uma ordem de ir para a corte, ou para ver o processo de anistia, ou para ver o processo de deportação. Só que acontece, muitas dessas pessoas não vão para a corte e ficam fugidas, que é exatamente o que acontecia na época do Obama. Esse negócio de catch and release, as pessoas já não estavam nem mais cruzando a fronteira correndo escondido, o povo já estava na cara de pau, indo pela fronteira, esperando no meio da rua os agentes de
de Border Patrol, os policiais de fronteira, prenderem eles, para depois sabia que eles iam ser soltos e viver aqui legalmente nos Estados Unidos, como milhares de pessoas vivem hoje. Agora, essa é a pergunta que eu tenho para fazer, a opinião de vocês. A opinião de vocês. O que você acha? Porque aí tem direitos humanos, tem direito dos humanos, tem de tudo que envolve nisso. Muitas pessoas falam, coitado das crianças e dos pais, não é justo separá-los, né? Porque os Estados Unidos não aceita eles. Outras pessoas falam, você tá louco, aceitar eles? Se você aceita o cara que vem legal, vai todo mundo, vai mais pessoas virem ilegalmente para depois conseguirem asilos, né? Só que essas crianças que são menores, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a situação que os pais as colocaram, muitas não escolheram vir para cá, não escolheram vir para os Estados Unidos ou ficar ilegalmente. Então qual que é a sua opinião em relação ao catch and release, que é o pega, processa e depois solta, e em relação a direitos humanos dessas pessoas serem soltas aqui dentro dos Estados Unidos e muitas delas conseguirem asilo? Você acha que está certo? Você acha que está errado? Você acha que o presidente Trump é muito duro, ele tinha que liberar as pessoas porque tem que abrir as portas para todo mundo? Ou qual que é a opinião tua a respeito disso? Porque pensando muito e conversando com muitas pessoas, eu não encontrei uma resposta certa que serviria para todo mundo, porque cada caso é um caso, né? Digamos, os Estados Unidos sim precisa de pessoas para trabalhar e fazer esses tipo de serviços que outros não querem, mas da mesma forma eles não podem legalizar você de vir ilegalmente aqui, falar não, vem legalmente que nada vai acontecer, né? Então, qual que é a tua opinião a respeito disso? A minha opinião, cara, eu não sei, eu não tenho uma opinião 100% definida, porque eu sinto muita pena pelas crianças que elas não escolheram, mas os pais que escolheram isso, eles sabiam dos riscos que estavam tomando. Qualquer pessoa que escolhe correr para a fronteira para cá, ou até mesmo ficar ilegal aqui nos Estados Unidos, eles sabem os riscos que eles estão tomando. Não vem essa que não sabe, que ninguém é retardado para falar que não sabe, né? Quem não sabe são as crianças. Eles não sabem o risco que os pais deles estão colocando eles, né? Então, qual que é a tua opinião a respeito disso? E lembrando, para quem não sabe, eu vim para cá, eu vim com visto de turista e fiquei, né, o overstay, como o pessoal fala, que você vem e não volta. Eu casei com a minha esposa, eu não falei para ela que eu já estava sem status ou ilegal. E até hoje eu pergunto para vários americanos, eles não imaginam o tanto de pessoas que vêm para cá com visto de turista ou visto de estudante ou visto de alguma coisa e não voltam mais. Para eles, para os americanos, em um modo geral, os ilegais são os mexicanos e são as pessoas que entram pelo México. Qualquer um que está aqui que não for mexicano não entrou pelo México e está legal. Para você ver, daí você fala, os americanos são burros. E não são burros. Só mais uma colocação aqui que eu preciso ver. Nós, brasileiros que vivemos no Brasil, não imaginamos quem é legal e quem não é legal. Quando você vê um venezuelano, um cubano, você vê um africano, um haitiano no Brasil, você não sabe se ele tá legal ou é legal. E você se importa com isso? Você não se importa com isso, porque a tua vida vai seguindo, né? Você tem um monte de coisa para se importar menos com isso. Então é a mesma coisa os americanos. Aqui a gente só ouve falando de mexicano, nós ouvimos falando de pessoas entrando pela fronteira, mas a gente não ouve falar de ninguém vindo de avião e nunca mais voltando. Valeu? Deixa aqui deixa a tua opinião aqui nos comentários para eu tentar saber o que você pensa, né, a respeito disso. Não tem o certo e o errado, né? Cada um tem a sua crença e o porquê ele acredita naquilo,
né? Valeu? Beijo, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho, mete o dedão no like, inscreva-se no canal Perguntas e vejo vocês em São Paulo no 1º de junho, no nosso encontro que vai ser lá em São Paulão. Beijo, galera, fica com Deus. Na descrição do vídeo, ou aqui, não sei se você vai estar ouvindo a gente no podcast, está aqui na descrição do vídeo ou do podcast o link para você se inscrever lá no nosso evento. Beijo, e a gente vai se falando. Tchau, tchau!